ou você está visitando a igreja, nós sempre temos o texto ali na tela, e nós vamos meditar num texto que está no Evangelho de João, capítulo 6. Se você tem a Bíblia e puder abrir, eu acho que é fantástico, porque aí você pode acompanhar. Eu vou ler primeiro 2 versículos, 1 e 2, depois vou ler do 22 ao 26. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 e 2, e depois de 22 a 26. A palavra de Deus diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Agora lá no versículo 22, por gentileza. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. E quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Senhor, eu preciso que o Senhor coloque essa palavra no coração das pessoas. Me dê graça para falar, graça para eles ouvirem, e que o Teu Espírito faça aquilo que nenhum de nós pode fazer aqui nesse lugar, Senhor, que é consolar, confrontar, convencer, transformar as pessoas. É isso que eu oro ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Querido, se você prestou atenção na leitura do texto, você já deve ter percebido qual que é a proposta do texto. Basta você ter lido com atenção, olhado um pouquinho mais. Capítulo 6 de João está descrevendo vários milagres que Jesus realizou, entre eles, o milagre espetacular de multiplicar alguns pães e peixes, tratar de uma multidão e ainda sobrar inúmeros cestos de alimento daquilo que era tão pouquinho que mal dava para uma pessoa. É isso que está acontecendo. Tantas coisas acontecendo. A multidão vindo para Jesus, a multidão procurando Jesus, a multidão querendo saber cadê Jesus. Mas se você prestou atenção no texto, tem uma pergunta que não é feita no texto, mas que está implícita. Por que que esse povo procurava Jesus? Por que é que essas pessoas corriam atrás de Jesus? Por que é que essas pessoas, quando perceberam que tinha só um barco e ele não tinha entrado, juntou todo mundo nos outros barcos, atravessaram para o outro lado do mar de Tiberíades para procurar Jesus? E quando encontraram, a frase aqui não reflete muito. Quando eles perguntam assim: mestre, quando chegastes aqui? Na verdade, eles estão perguntando assim: para onde é que o senhor foi? Nós estávamos te procurando. O que motivava aquelas pessoas procurarem Jesus? Porque a pergunta nossa aqui hoje, é o tema da minha reflexão, é: o que te motiva a caminhar com Jesus? E eu gostaria que você parasse, pensasse, fizesse essa pergunta para você mesmo aí agora no banco. Qual é a minha motivação para andar com Jesus? Porque muitos de nós andam com Jesus como que num piloto automático. A gente nem pensa. Nós simplesmente vamos levando. Vamos à igreja aos domingos. De vez em quando a gente ora para comer, aqueles que ainda oram, porque ficam com medo de ter veneno na comida e a comida matar. E a Bíblia diz que se a gente orar e tal, não vai acontecer. Outros por religiosidade. O que te motiva? Porque todos nós, e dizem os estudiosos do comportamento humano, nós temos que ter alguma motivação para viver. Aliás, e eu falo isso com cuidado, devido ao número de profissionais que nós temos aqui na igreja nessa área, a falta de motivação, ela é um início, se não já, um processo de desestímulo a viver que nós podemos chamar de depressão. Porque a pessoa perde qualquer estímulo
para enfrentar a vida, para sair da cama, para ver o mundo, para conversar com pessoas, para ir e vir, para fazer, para trabalhar, para realizar. Todos nós temos motivação. Quando nós estávamos na escola, e assim, as pessoas dão força para nos motivar, né? Na escola, a professora falava, olha, ou você motiva e tira uma nota boa, ou você toma bomba. Então a gente era motivados, ainda que forçosamente, a tirar boas notas. Né? Os filhos são motivados a obedecerem, só motivados. Olha, filho, se você não obedecer, o bumbum vai ficar roxo. Então é uma motivação, né, boa para o menino obedecer, para poder fazer aquilo que precisa. No namoro, nós somos motivados pela conquista. Eu tenho que dar um beijo nessa menina de qualquer negócio desse planeta. Aí aquilo ali vai te motivando, e você precisa conquistar, e vai te motivando. Aí depois que você casa, acaba a motivação, porque já está tudo ali. Já completou. Né? Quem é vendedor tem que ser motivado a bater metas. Hoje é brincadeira, o casamento precisa de tanta motivação quanto o namoro. Aliás, precisa mais, porque aí você fala, agora é aqui para o resto da vida. Eu tenho que me motivar aqui, amém, gente? E tem que motivação para o negócio ser bacana, ser bom, ser agradável. Quem vende tem que bater metas. E aí o dono da empresa diz, ó, se você vender, sua motivação é um prêmio X, ou você vai ser promovido. Enfim, nós precisamos ter motivação na vida para poder caminharmos. O problema é que quando nós temos a motivação errada, o resultado é um desastre. Por exemplo, no namoro que eu citei, quando a motivação é apenas conquistar aquela menina ou aquele rapaz, é apenas chegar ao sexo com ele ou com ela, quando a motivação é errada, o resultado pode ser uma tristeza. Porque você violenta o direito de alguém, você pisoteia os sentimentos da pessoa, você ultrapassa um limite que não deveria. Quando um pastor, a motivação dele é domínio, é poder, é dinheiro, a motivação errada vai produzir muitos resultados desastrosos. Porque ele vai pisar em pessoas, ele não vai considerar o ser humano, ele vai considerar um número. Quando você considera a igreja pela motivação errada, você também vai causar muitos resultados desastrosos, porque você vai abusar, você vai sugar, você vai tirar, você vai aproveitar, você vai pisotear os outros, você não vai ter amor, não vai ter carinho. Qualquer relação humana, se a motivação for errado, você vai produzir resultados desastrosos. E nós temos uma motivação para tudo que nós fazemos, esse é o ponto. Eu posso estar pregando para vocês motivado por princípios extremamente errados, de desejo de poder, de desejo de dinheiro, disso ou daquilo, ou eu posso estar pregando para vocês pela motivação correta, de amar a Deus, de amar a sua vida, de ser fiel a Deus, e cada uma dessas motivações produzirão o resultado que o Evangelho fala. Por que eu fiz essa introdução? Porque eu percebo que a motivação pela qual as pessoas seguem a Jesus, muitas vezes é absolutamente errado. E se eu estou certo que a motivação é errada, o resultado será um desastre, é preciso, como seu pastor, eu orientar você, eu dar um alerta para você e dizer, pare, porque não pode continuar nesse caminho. Senão, quando o resultado vier, você vai lamentar muito. O texto é claro em nos dizer que Jesus mesmo questionou a motivação daquelas pessoas que o seguiam. Era para Jesus pensar assim, poxa, eu estou popular, olha o tanto de gente, as multidões atravessam o mar, os barcos cheios, pingando gente, tudo para me ouvir falar. Jesus falou, olha, vocês estão andando pela razão errada. E antes de eu te falar o que deveria pautar a sua vida, eu quero te mostrar razões erradas pelas quais nós seguimos a Deus. Muitos de nós seguem a Deus por um conceito religioso apenas. Domingo, eu cresci ouvindo minha mãe dizer isso para mim, domingo é dia de ir para a igreja. Quantos aqui ouviram essa frase? Só para me ver uma pesquisa assim mais ou menos. Aí, esse negócio fica lá, gente, no nosso inconsciente. E um grande psicanalista, ele dizia que o inconsciente coletivo, ou o inconsciente humano, ele tem porções da personalidade pessoal, mas tem porções impessoal, que não são passadas por conceitos coletivos ou hereditários. Então a gente tem na cabeça, domingo é dia de ir à igreja. E aqueles que são mais religiosos, o dia que não vai à igreja no domingo, sente até mal, acha que cometeu um pecado, acha que faltou alguma coisa.
É uma motivação nossa. Nós vamos à igreja porque cumpre um calendário religioso. E este calendário religioso entorpece as pessoas. Por quê? Você imagina que ao frequentar uma igreja qualquer num domingo, você pagou a parcela do carnê celestial de deveres. Então você não faz isto porque você é apaixonado por Deus, que você quer estar na igreja, que você quer aprender, que você quer celebrar, que você quer estar com os irmãos. Você faz isso para cumprir um calendário religioso. Qual a outra motivação? E nesse texto também nós vamos ver isso, e em outros textos aqui do Novo Testamento. Nós procuramos a Deus para resolver as nossas necessidades físicas. Irmãos, eu fiquei 5 dias no Brasil com a Ana agora, e eu assistia televisão nos intervalos e eu ficava impressionado. O nosso país hoje tem um evangelho, que é um evangelho fatiado como um bolo de aniversário, que é oferecido pela proposta de pagamento mais alta. Dá náusea na gente. Nós nos sentimos enojados com aquilo que a gente vê. O evangelho ser mercantilizado. Se você tem qualquer doença, de unha encravada a câncer terminal, venha para a igreja que Jesus vai te curar. E vejam, eu não sou contra a cura, eu acho que Deus cura, amém? Nós oramos por cura divina. Mas o evangelho não pode ser uma proposta de venha para ser curado, senão a igreja se transforma num posto de saúde de baixíssima qualidade, trazendo as pessoas, porque nem todos serão curados. A proposta do evangelho não é curar todo mundo, não é, quisera eu que fosse. Eu também ia entrar na lista dos que precisam da cura, e estou na fila, e se Deus se agradar pôr a mão sobre a minha vida, louvado seja o Senhor, mas se Ele não se agradar, Ele é Deus da mesma maneira. Então as pessoas vêm por necessidades físicas, e não está de todo errado. Jesus ensinou isso, na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, que nós podemos pedir a Deus, dá-nos o pão nosso a cada dia. É lícito pedir. É lícito pedir para ser curado, é lícito pedir para ter o alimento, é lícito pedir para ter a casa, para ter as suas necessidades satisfeitas, é lícito. Mas Jesus não pode se transformar num supermercado, onde você entra com o carrinho da história da sua vida e vai colhendo as necessidades que você quiser. Não pode ser isso. Porque é isso que essas pessoas estavam fazendo. Elas estavam buscando Jesus por causa de necessidades, porque eles só queriam aquilo. E sabe o que me preocupa como pastor? É que um dia, quando estas pessoas comparecerem diante de Deus, e eles vão dizer assim, os religiosos, Senhor, eu fui à igreja, e eu fui, e o Senhor fez milagre até na minha vida, e fez milagres na minha vida, através de mim, na vida de outras pessoas. Mas lá em Mateus capítulo 7, tem um versículo muito perigoso, onde Jesus pode dizer para eles assim, afastem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Por quê? Porque milagre é errado? Não! Louvado seja Deus porque Ele cura. Louvado seja Deus porque Ele cura. Eu ouvi uma história essa semana impressionante. No final da Segunda Guerra Mundial, depois do desembarque das tropas aliadas na Normandia, o que nós chamamos do dia D, tem uma história, não é história, é uma história real, de que os alemães começaram a fugir. E na fuga, eles passavam pelos povoados e eles saqueavam os povoados para pegar alimento, dinheiro, armas para eles fugirem. E eles estupravam de menininhas as mulheres mais velhas que tinha, como forma de apenas deixar uma marca de vergonha. Quando eles desembarcaram, as tropas aliadas desembarcaram e que eles iam libertar, começar o processo de libertação, haviam várias aldeias ali naquele lugar que hoje a gente poderia chamar da França para a Suíça, mas tinha uma região ali que falava uma língua, na época chamada frígio, era uma língua pouquíssimo falada, uma língua mais territorial, mais do local ali, e um senhor falou assim, um soldado, falou, eu preciso correr e avisar para eles saírem das vilas, deixarem um pouco de alimento para os soldados, mas se esconderem, porque se eles não deixassem nada, os soldados sabiam que eles tinham se escondido e iam procurar eles. Só que ele não falava o frígio, ele só falava alemão, e ninguém lá falava alemão, ninguém. E ele foi
Chegou na vila. Quando ele entrou na vila, as pessoas vieram vê-lo, porque ele era um soldado, ele estava vestido com a vestimenta de um soldado. E ele pensando, e ele era crente, ele era um homem que tinha se convertido a Jesus, fazia parte da igreja luterana, era um soldado convertido a Jesus. Quando ele viu as pessoas virem, ele orou e falou: Senhor, eu preciso avisar esse povo. E ninguém falava com ele. E ele começou a falar em alemão. E um homem levantou a mão, um olhou para o outro, falou: o que ele está falando? Um homem levantou a mão e começou a falar o que ele estava falando. Um senhor de 82 anos de idade. Começou a avisar a coisa. Aí ele virou para o senhor em alemão e falou: só fala alemão? Ele falou assim: eu nem sei que língua que é essa, eu só estou falando o que está vindo na minha cabeça. Deus deu a ele a capacidade de comunicar numa língua que ele não sabia. Louvado seja o Senhor. É isso que nós chamamos de línguas estranhas. Deus faz, querido. Deus faz milagres. Mas se eu e você pautarmos a busca a Deus apenas para encher esse saco de necessidades existenciais que nós temos, nós estamos errados. Porque nós não vamos conhecer o Deus verdadeiro. Nós vamos conhecer um Deus que é um amuleto de cura e de transformação. Como aquelas pessoas no Brasil que pagam R$1.000 por uma vassoura para tirar o mal da casa, que compram uma água. Eu vi um cara vendendo de tudo. Eu pensei assim: o que mais que ele vai vender? Ele daqui a pouquinho. De tudo, das coisas que ele usava, do lencinho que ele enxugou o suor, de tudo. Esse não pode ser o Deus da Bíblia, vocês concordam comigo? E se você procurar Deus por isso, você um dia, por causa dessa motivação, você vai encontrar um Deus que não é o Deus que você deveria encontrar. Outros são motivados pela culpa. Gente, quem aqui não tem culpa de alguma coisa? A culpa é o sentimento mais universal que existe, porque todos nós erramos. É tão simples. Todos nós pisamos na bola, todos nós falhamos, todos nós um dia mentimos. Quem aqui nunca mentiu? Levanta a mão, não. Quem aqui nunca... Não, se alguém levantar a mão aqui, você é o primeiro mentiroso. Você, a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado nisso já está mentindo. Só dele falar que ele é santo, ele já é mentiroso. Gente, quem aqui não tem uma nota vermelha na história da vida, gente? E que talvez só você sabe, porque você fica envergonhado que os outros descobrirem. Então eu chego aqui para pregar. Se eu capitalizar em cima da sua culpa, você vai seguir a Deus por causa dessa culpa. E é isso que vocês precisam entender, que às vezes nós, pastores, fazemos isso. Porque para pegar você, a gente capitaliza em cima daquilo que é mais precioso. Quem aqui não já fez um erro aí? Basta eu pregar e dizer: olha, você tem uma pendência na sua vida e você tem que agora andar aqui no cortado, porque essa pendência aí vai te carregar, você vai carregá-la pro resto da sua vida, senão Deus não te liberta. Eu converso com pessoas que me dá vontade de chorar quando eu ouço a história, aqui no meu escritório, de gente que fala: pastor, eu tenho que fazer isso, porque quando eu era mocinha, eu tive uma relação sexual indevida, e o meu pastor disse que agora eu estou debaixo de maldição pro resto da minha vida. É incrível! E tem muita gente aqui, ó, que não consegue, é a síndrome do eu não presto. É a síndrome do eu não tenho valor. É a síndrome do patinho feio. É essa síndrome. Tem gente que nunca se liberta desse complexo de culpa e continuam a buscar a Deus por causa da culpa. Querido, olhe para mim. Você só é culpado ainda se o sangue de Jesus não tiver redimido a sua vida. Se você tiver se convertido a Jesus de Nazaré, se arrependido e confessado dos seus pecados, esta culpa com Deus não existe mais. Ela pode existir com o cara que você deve, com a mulher que você xingou, com o rapaz amigo seu que você traiu, pode existir com ele, mas com o Senhor, Criador dos céus e da terra, acabou. Você diz amém para mim? Acabou. Dos teus pecados eu não me lembrarei jamais. O Senhor não põe culpa, quem põe culpa é o demônio. E se você está motivada por culpa, você precisa de uma libertação de Deus na sua vida, nessa manhã, dizer: Senhor, o Senhor já me libertou. Para a liberdade é que nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Agora já, pois, irmãos, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que Paulo ensinou à igreja em Roma. Então você não pode seguir a Deus mais por culpa, a menos que você esteja vindo aqui, e aí é um ponto interessante, você esteja vindo aqui e você esteja vivendo uma vida dupla.
Porque aí o que acontece? Deus está nesse lugar, amém, queridos? Nós nos reunimos aqui em nome de Jesus. Nós clamamos o nome de Jesus e eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus está aqui. E o perverso não tem paz diante de Deus. Esse é o ponto. Porque ele olha para Deus e o olhar de Deus penetra no fundo do coração dele. E a mão de Deus vai e o dedo é colocado. Ele pode disfarçar, ele pode dizer que é cultural, ele pode dizer que cada um faz o que quer na vida, pastor. Todo caminho conduz para o céu. Olha, a verdade não é absoluta, ela é relativa. Você pensa que isso aqui é preto, eu posso olhar e falar que isso aqui é um cinza escuro demais, que quase ficou preto. Tudo depende. Ele pode falar o que ele quiser. Mas aos olhos de Deus ninguém escapa. Ninguém escapa. E aí sim, aí o cara fica aperreado de culpa aqui dentro. Porque ele sabe, ou ela sabe, que isso é um disfarce para ele ou para ela. E vem com aquela motivação religiosa e se dá de cara com o verdadeiro Deus que penetra o coração. E aí a pessoa não tem coragem de orar, não tem coragem de levantar a cabeça. Fica na sombra dentro da igreja, da luz, porque a vida é dupla. Esse tem culpa. E para essa culpa, querido, não existe nada. Você pode se autoafirmar, você pode se rebelar, você pode sair da igreja, você pode pular, só existe um remédio para ela, chama-se o sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que quebra todo jugo, é o sangue de Jesus que tira todo o pecado, é o sangue de Jesus que dá consciência tranquila para os filhos de Deus. Do contrário, aí sim tem culpa. Só que você buscar a Deus por causa disso, ele vai dizer assim, tá bom, mas você está me buscando para eu tirar a sua culpa. Por que você não larga para que eu possa te perdoar e a sua culpa ser retirada? Então, se você está aqui hoje e a culpa bate no seu coração, você tem que fazer duas análises. Uma, minha vida é de Deus? Sim. Meu coração é do Senhor? Minha vida está entregue nas mãos de Deus? Sim. Segundo passo, por que então eu me cobro? Aí você volta na primeira, se a culpa não sai. A minha vida está diante de Deus. A Bíblia diz que o Senhor não julga segundo o ver dos olhos, nem o ouvir dos ouvidos, mas Ele sonda os corações. Então mergulhe aí com o Espírito de Deus no seu coração. Amém, queridos? Há uma última motivação, e aí eu passo para a parte do que Jesus quis dizer. É o medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. Aliás, o medo é um mecanismo de proteção. A gente brinca de dizer, medroso, isso, aquilo. Se nós não tivéssemos medo, provavelmente nós já teríamos sido destruídos. O medo, por exemplo, é o que me faz ter prudência. Sem medo, eu não teria prudência nenhuma. Eu iria me lançar nas coisas. Por exemplo, igual eu faço naquelas montanhas russas muito doidas, aquilo lá é porque não tem medo, né? Não tem medo, então não tem prudência nenhuma. Mas é o medo que dá prudência. Agora, nós procuramos a Deus muitas vezes que nós temos medo. Medo de faltar as coisas. Medo de que meu filho se desvie, minha filha se desvie, meu marido vá embora, minha mulher faça isso. Medo do castigo. Quantas pessoas, eu conversando sobre dízimos, a pessoa ainda me fala que tem medo do gafanhoto, que vem destruir, que vem... Pastor, se eu não der. Aí um dia eu conversando com a mulher, ela e o marido dela, e eu digo isso com respeito a eles, eu sei que eles estão aqui, mas assim, o marido falando, pastor, mas eu não consigo dar o dízimo. A mulher falou assim, é por isso que nada lá em casa está indo para frente. Você viu a semana passada, até o triturador da pia quebrou? Aí eu fico ouvindo aquilo, e eu fico imaginando, o triturador da pia quebrou por causa do dízimo. Não, é miúdo demais, gente, não é não? Não, você imagina, se vai dar problema, tem que dar problema grande. Você pecou contra Deus. Está certo, a fidelidade tem desdobramentos, como a infidelidade tem desdobramentos, vocês estão me entendendo? Mas não é possível, não pode ser por medo. Nossa, se eu não der esse dinheiro aqui, vai vir um raio na minha cabeça. Não. Não. Não pode ser medo. Aliás, a Bíblia diz assim, eu vou ler um versículo para você que está em 1 de João, capítulo 4. No amor, não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem tem medo, numa versão da mensagem daquele capítulo, não conheceu a Deus.
Porque se eu estou em Cristo, eu estou seguro nas mãos do meu Deus. Eu não preciso mais por medo. Medo não pode ser a minha motivação. Eu não posso ir para a igreja no domingo por medo do castigo na segunda-feira. Eu não posso dar um dinheiro por medo da mão pesada de Deus. Eu não posso abandonar um vício por medo do inferno. Não. Porque tudo isso tem limites. Tudo isso tem termo. Se você não faz por medo, a hora que o medo acabar, você então vai estar preso no mesmo mal que te segurava. Para encerrar então, o que deve ser a nossa motivação ao seguir a Jesus? Qual é a motivação única e verdadeira? Volta para o texto comigo. Jesus disse assim para eles, quando eles chegaram: cadê, onde é que o senhor foi? Aí Jesus disse assim: vocês não estão me procurando por causa dos milagres que eu realizei. Vocês estão me procurando porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Parece contraditório, mas leia o capítulo 6 e perceba quais foram os milagres que Jesus fizeram e o que é que está por trás de um milagre. Irmãos, no Velho Testamento, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu não posso deixar de dar essa compreensão para você. O povo de Israel estava no cativeiro egípcio. Para quem sabe a história bíblica, vai me acompanhando. Para quem não sabe, vai aprendendo aí. Eles estavam sendo escravos no Egito. Deus envia um homem para libertar o povo de Israel do domínio de Faraó. Deixa sair o meu povo para prestar-me culto. É a ordem de Deus para Faraó. Tem as pragas, porque o faraó não deixa, Deus liberta o povo vai em direção à terra de Canaã. Presta atenção na tipologia bíblica. A escravidão no Egito é um tipo de domínio do pecado. Nós somos os escravos, não na terra. Nós somos os escravos espirituais dominados pelo pecado. Moisés, o libertador, é um protótipo de Cristo. Canaã, a terra que mana leite e mel, o lugar de paz, de benesse, de bondade, onde as uvas, o cacho de uva precisa de 2 caras para carregar, o cacho de banana então nem se fala, tem que ter uma turma inteira, a terra é maravilhosa, é a simbologia da nossa eternidade com Deus. Estão me seguindo? Ok. Moisés vem e liberta o povo vai em direção ao deserto. O povo, que é povo em qualquer época da história da humanidade, começa a reclamar no meio do deserto, porque faltou o quê? Comida. Ora, nós queremos comida, tá bom, todo dia vai ter um negócio para vocês comerem chamado maná, é um pãozinho branco, parecendo, quem que lembra de mandiopan? A turma mais lá de trás, do tempo, da história da humanidade. Eles fazem assim só, porque não quer determinar a idade. Hoje, mandiopan, aquilo era... É gostoso, não era não? Que trenzinho de vento, mas gostoso. Só eu que conheço, diz a Acla. Só a minha idade, Vou só lembrar que eu só faço 50 agora. Tem nega aqui que passou, ó. É porque morava na roça, não conhece mandiopan. O povo da cidade, da metrópole, conhecia mandiopan, mandioplex. E por aí ia, já era inglês desde aquela época. Caía o maná e o povo pegava e comia. Presta atenção, para de rir um pouquinho, presta atenção. O que aquele pão era? Era o sustento. Vou te dar uma sinopse da Bíblia para você poder entender. O que Jesus está dizendo aqui? O pão era o mantimento. Eles precisavam daquele pão a cada manhã. Não podia juntar na noite anterior, guardar. Fosse nós brasileiros, ia falar, vamos fazer uma matula, um to go. Uma merenda, o negócio aprodecia, para você aprender por quê. A dependência de Deus tinha que ser a cada dia, a cada manhã. Então eles comeram e ficaram satisfeitos, daí um pouquinho reclamaram, aí vinha codorna, aí reclamava do sol, tinha uma nuvem, reclamava da noite, tinha um fogo, e por aí vai, até chegar na terra prometida. Morreu todo mundo no deserto, só escapuliram 2, porque o povo é povo mesmo, gente. Reclamaram, murmuraram, brigaram, então você vai morrer aí, miserável, para você aprender. Só 2 que foi, e a geração que nasceu fora desse outro povo aí. Mas vejam onde nós estamos aqui com Jesus. Jesus diz assim: vocês não estão me buscando por causa dos sinais que eu fiz. Vocês estão me buscando por causa do pão que vocês comeram e ficaram satisfeitos. Exatamente lá no deserto. Porque aí ele vai e completa. Eu sou o pão da vida. O que Jesus quis com o milagre do pão e do peixe, não é mostrar para a pessoa que ele pode pegar 3 peixes, ou 2, ou 5, ou 5 pães, e transformar numa multidão de pão e peixe, não.
Jesus estava ensinando que aquela comida passa, mas quem comer do pão da vida, que é Ele, será saciado, não nessa fome do estômago, mas nas nossas necessidades de precisar de um Redentor para sempre. E eles continuavam sem entender. Aí ele falou, está vendo, vocês não entenderam o milagre. Vocês continuam me buscando porque vocês estavam com fome, comeram o pão e encheram a barriga. Então vocês estão aqui de novo para ver se eu faço de novo, mas eu sou o pão da vida. E aí tem aquele clássico versículo que você lê ali perto do versículo 48 do capítulo 6 descendo, Jesus começa a dizer para eles, em outras palavras, que eles nunca o haviam encontrado. E aí uma porção de gente começa a levantar e ir embora. Aí quando Jesus vê a turma saindo, ele olha para os discípulos e fala assim, vocês também não vão embora não? Aí um falou lá, Senhor, essas palavras aí são duras, muito duras. E está no texto, não fala que é um dos discípulos, alguém falou, duras são estas palavras. Mas aí Pedrão diz assim, Senhor, mas para onde é que nós vamos? Aí ele entendeu, para onde é que nós vamos, se só o Senhor tem palavras? É isso, irmãos, é isto. É isso. Agora, aí se você entender, você entendeu o Evangelho. Nós não podemos ter a motivação de buscar a Deus por nada que não seja encontrá-lo. Para que você está? Que te motiva a buscar Jesus? É porque eu preciso encontrá-lo. E depois que eu encontrá-lo, eu vou continuar caminhando com Ele. Porque a minha necessidade é comer deste pão da vida. Aquele que comer desse pão jamais terá fome. Aquele que beber dessa água, rios de água viva fluirão do seu interior. É isso que eu e você precisamos. Deus enviou Jesus para nos resgatar, para nos levar para Ele, para formar um povo, para dar uma família e dar sentido para nós vivermos. Em Cristo Jesus. Se vai ter milagre, maravilha, louvado seja Deus. Se vai ter coisa boa, mas se vai haver dificuldades também. Se vierem momentos de tempestade. Nós não estamos em Deus porque nós queremos de Deus, nós estamos em Deus porque nós não podemos existir sem Ele. O que te motiva tem que ser isto, senão você vai se tornar ou um religioso, pode me ouvir, querido, ou você vai se tornar um religioso, um frequentador de igreja, uma pessoa que passa parte longa da vida numa instituição religiosa, ou você vai se tornar um déspota, aquele que quer tirar proveito, um aproveitador do que a religião pode oferecer, e um ou outro, você perdeu sua vida. Você perdeu sua vida. Olha o que Jesus diz no versículo 41, eu sou o pão que desceu dos céus. Essa é uma alusão ao maná que vocês comeram, que era temporário, e que agora pode ser permanente através da minha vida vivendo em vocês. E eu lendo esse texto, eu escrevi um artigo no meu Facebook, que eu quero ler para você, presta atenção. A fé cristã e vir a Cristo não consiste primordialmente em ir cumprindo corretamente um código de práticas e observâncias novas, superiores à do Velho Testamento. A identidade cristã está em aprender a viver um modo de vida que nasce da relação viva e confiante em Jesus, onde vamos nos tornando cristãos à medida em que vamos aprendendo a pensar, amar, trabalhar, sofrer e viver como Jesus. Aí sim nós o encontramos. Minha motivação não pode ser poder, dinheiro, bênção. Se isso vier, maravilha. Aí você quer dizer, pastor, e como é que eu descubro a minha motivação? Olha para a sua vida. Olha para a sua vida e você vai descobrir a sua motivação. Olha para quais são os pedidos que você faz. O que te faz acordar no domingo de manhã e vir para a igreja? Pergunte a você qual é a sua preocupação com o outro, com a pessoa próxima de você. Pergunte para você os dons e os talentos que Deus te deu, o que é que você fez com eles. Você vai descobrir qual é a sua motivação. Vai ficar absolutamente transparente para vocês. E eu vou terminar com uma frase do Robert Pierce. Robert Pierce é o homem que fundou a Visão Mundial, uma instituição fantástica. E o moto, o slogan e a frase que ele falava é o seguinte: se você quer saber a sua motivação de seguir a Deus, pergunte a você mesmo se você sente o que Deus sente. E aí ele escreveu aquela frase, né? Let my heart be broken for the things that break the heart of God. Que o meu coração se quebre pelas coisas que quebram o coração de Deus.
Se você puder responder positivo a isso, querido, você está seguindo a Deus pela razão correta. Você está seguindo a Jesus pela razão correta. Se você não souber responder a isso, você pode estar muito bem procurando um Deus falso. Eu quero terminar o nosso encontro, essa parte da reflexão nossa, da palavra, e aí depois eu tenho uns avisos, mas eu quero fazer um desafio a você. Eu preciso fazer um desafio aqui hoje. Fazer um desafio da gente poder entender isso. É momento da gente mudar. Fecha os seus olhos, baixa sua cabeça um pouquinho e pensa comigo em nome de Jesus, o que é que te motiva a seguir a Deus? Líderes de pequeno grupo, o que é que motivam vocês a saírem de casa? Quem toca, o que é que te motiva a tocar nessa igreja? Quem ministra, o que é que te motiva? Quem faz qualquer coisa, qual é a motivação por trás disso? Irmãos, Jesus está nesse lugar. Se você descobrir hoje que a motivação não é correta, não é certa, arrependa-se. Peça perdão a Deus, coloque a sua vida, rasgue o seu coração diante de Deus. Você está diante dele, mais do que de qualquer homem aqui, você está diante do Senhor Jesus. E você pode abrir o seu coração e dizer para ele: Senhor, toca a minha vida. Senhor, põe a mão aqui no meu coração. Põe a mão na minha vida, Senhor. Eu não posso viver assim. Eu quero principalmente lidar agora com aqueles que têm sentimento de culpa aí no coração. E eu quero ministrar àqueles que precisam deixar essa cruz, ou essa culpa, perdão, aos pés da cruz. Se você já passou por ela, sua vida já foi entregue a Jesus. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos com esse peso aí da vida, que eu vou aliviar vocês. Larga esse fardo de culpa. Larga essa culpa. Receba a graça e o dom de Deus que traz paz ao coração. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, encha a mente e o coração de vocês, irmãos, em nome de Jesus. Agora, se você tem culpa, porque sua vida é contrária ao Evangelho, eu oro para que essa culpa aumente, para que ela te perturbe, para que ela te angustie, para que ela te cause noites e noites sem dormir, porque você precisa de libertação e de salvação. Você precisa de Cristo, você não precisa de igreja, você precisa de Jesus de Nazaré. Você tem que passar pela cruz. Você está do lado de cada cruz, você precisa passar pela cruz, e você pode fazer isso nessa manhã em nome de Jesus. É por isso que quando você ouve a palavra, seu coração fica dessa maneira, porque a culpa aí não é o dedo de Deus, é o dedo de Satanás. E você só quebra o jugo satânico com a presença de Jesus de Nazaré na sua vida, não há outra maneira. Abra seu coração, querido ou querida, e abra o seu coração para Jesus e diz: Senhor, me perdoe. Mas não peça perdão de medo, peça perdão de consciência, de estabelecer uma vida diferente de hoje para diante. Em nome de Jesus, eu preciso desafiar você aqui nisso. Eu preciso te desafiar, tem um peso no meu coração para falar para vocês nessa manhã: não continue assim, não continue assim. E eu quero falar por último, meu último desafio é para aqueles que são cristãos, mas a vida entrou numa estagnação, se tornaram religiosos. Gente que Jesus é um amuleto, é um nome, é uma referência, faz parte da história, a da minha vida, mas histórico, não é presente, não movimenta a minha casa, não enche meu lar, não vai para as pessoas com quem eu convivo, não está presente do jeito que eu falo, do jeito que eu vivo. Irmão, hoje você pode avivar a sua vida. Hoje o Espírito de Deus pode vir quebrar isso, mas você precisa dar esse passo em direção ao Senhor. Você já foi salvo, Jesus está na sua vida, mas você está sendo enganado na sua forma de viver. Quebra esses laços hoje, em nome de Jesus. Dá um passo, diz: Senhor, minha vida será transformada. Eu preciso buscar o Senhor pela motivação correta.
minha casa precisa, marido, filhos, meus amigos, minha igreja, a cidade precisa de mim, cheio do poder do Espírito, cheio da graça de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir a oração deles, eu vou sarar a terra e vou perdoar os pecados. É para mim e para você que o Senhor diz isso. Onde é que está o seu coração, querido? Onde é que está o seu coração? O Senhor Jesus viu as pessoas se afastarem. Será que hoje, Pai, o Senhor vai ver gente se afastar aqui? Nós oramos para que não. Nós oramos para que as pessoas venham para Ti, venham para perto do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Espírito de Deus, age aqui nesse lugar, convencendo, transformando, mudando, quebrando laços, cadeias, correntes. Levanta aqui um povo para o Senhor, um exército que Te busca, porque como Pedro disse: Senhor, para onde nós vamos? É aqui, é com o Senhor. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. O profeta Jeremias disse isso no Velho Testamento: a quem mais tenho a não ser o Senhor? O Senhor é a minha porção, o Senhor é meu tudo, meu refúgio, meu baluarte. O Senhor é a minha morada, o Senhor é a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, põe isso em nós aqui. Pai, eu tenho visto tantas pessoas serem enganadas por um espírito existencialista, por um espírito relativista, humanista. O Senhor é real, a história se adequa ao Senhor e não o Senhor à história. Homens e mulheres que se chamam pelo nome de Jesus, vivendo como se as suas atitudes não tivessem consequência. Pai, em nome de Jesus, quebra isso hoje, Senhor, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Espírito do Senhor, eu levanto as minhas mãos sobre essa igreja e eu abençoo os meus irmãos, minhas ovelhas, o povo que o Senhor me deu a pastorear. Vem sobre nós nessa manhã, Senhor amado, encha-nos do alto da cabeça à planta dos pés, Espírito de